Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 22. Vamos ler o 1 e o 2 e depois o 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntaram-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que Davi, né, quando ele estava, né, se escondendo de Saul, ele foi, né, até esse lugar aqui, né? Ele se retirou aqui para a caverna de Adulão. E às vezes, né, na minha e na tua vida, tem situações que é necessário, né? A gente se esconder, é necessário a gente ficar, né, a sós um tempo. E aqui foi o caso de Davi, ele foi necessário, né? Ele se esconder, ele se escapar para essa caverna aqui de Adulão. Porque Saul, né, estava com grande fúria atrás dele, querendo destruir, querendo a sua vida. E a palavra do Senhor vai falar que ele foi, né, para essa caverna aqui de Adulão. Mas também, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que por mais que o Senhor, né, nos deixe um tempo, né, escondido, nos deixe um tempo em anonimato, sempre o Senhor levanta, né, pessoas, né, para vir até nós. O Senhor não nos deixa assim só muito tempo, a não ser que seja um propósito, né, mesmo do Senhor, não ser um tratado do Senhor conosco. Mas a palavra do Senhor vai falar que logo o Senhor, né, trouxe ajuda para Davi. E aqui, né, que a palavra do Senhor já começa falando conosco, né, que primeiro, né, foram os irmãos, a mãe e o pai, né? Foram à casa do pai de Davi, né? Ter com Davi. E depois esses homens aqui, né? Todos que se achavam, né, em aperto, desgostoso, endividado, foram tudo, né? Se reunir com Davi. E às vezes o Senhor, né, permite situações acontecer na nossa vida. E às vezes a gente tá esperando, né, o socorro, a ajuda do Senhor, né, de uma maneira e vem de outra totalmente diferente, como foi aqui o caso, né, de Davi. Porque Davi estava nessa caverna, né, e a palavra do Senhor vai falar que não foi os guerreiros, né, que guerreavam com Davi ali quando era do exército de Saul. Não foi deles, né, que foi até Davi. A palavra do Senhor vai falar que Davi escapou só, né? Davi escapou de Saul, mas não teve ajuda de nenhum companheiro seu de guerra, de batalha, não. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor levantou pessoas para ir até Davi, né? Para levar ajuda, né? Socorro para Davi. Foi pessoas que eu penso que ninguém escolheria. Que foi homens, né? Endividados, homens desgostosos, né? Homens que estavam ali numa situação muito difícil também. Foram eles que o Senhor levou, né? Até Davi. E é assim que o Senhor faz, né? Às vezes a gente tá esperando o socorro de um jeito e vem de outro totalmente diferente. Mas aí a palavra do Senhor vai falar, né? Que Davi, ele se fez chefe, né? Daqueles homens ali. E a palavra do Senhor vai falar que eram uns 400 homens, né? Que se reuniu ali com Davi e que ficaram, né, sendo pessoas ali que auxiliava Davi, que ajudava Davi, né, que realmente foi uma ajuda mesmo ali para Davi. E aqui, irmãos, no 5 vai falar assim. Não, perdão, aqui no 4 vai falar assim. Peraí, irmãos. É no 5 mesmo. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá.
Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que Davi ficou por um tempo ali, né, escondido naquele lugar ali, né, forte naquele lugar ali, que trazia, né, segurança a ele ali enquanto ele estava ali escondido de Saul. Mas aí a palavra do Senhor vai falar, né, que logo o profeta Gade veio, né, até Davi e disse: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então, tem situações, né, na nossa vida que é por um período de tempo. Então, o Senhor permitiu, né, que Davi ficasse por um tempo naquele lugar ali, né, naquele lugar forte. Mas depois, quando chegou o tempo, né, do Senhor tirar ele daquele lugar, o Senhor, né, enviou, né, o profeta que Gade, e ele veio até Davi e falou, né, que não era para Davi ficar mais ali. O tempo de Davi ali naquele lugar, né, já tinha se esgotado para Davi ir, né, até o lugar, né, até Judá, até a terra de Judá. E assim aconteceu. Davi foi, né, e ficou no bosque de Herete. Então é essa palavra que o Senhor nos deu, né? Tem um tempo, né, de anonimato, de esconderijo, mas também depois, né, chega o tempo do Senhor, né, nos tirar, né, daquele lugar e nos levar a outro lugar. E assim aconteceu na vida de Davi. Ele ficou por um tempo na caverna, né, de Adulam, e depois o Senhor trouxe, né, para a terra de Judá. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia, né? Que tem um tempo de anonimato e também tem um tempo, né, do Senhor nos tirar, né, de situações que às vezes está trazendo, né, desconforto, às vezes, ou às vezes você já está se acomodando, né, e não é ali que o Senhor lhe quer, e o Senhor lhe traz, né, para o centro da vontade dele, para onde ele quer. Então foi essa palavra que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Também queremos te agradecer por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Pai, também quero te pedir que onde essa palavra chega, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. E também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.